Quando o Papa Pio IX proclamou em 1854 o dogma da Imaculada Conceição, coroava uma longa caminhada da Igreja. Nós aqui estamos diante de um dogma que nasce do sensus fidei fidelium, do sentido da fé dos fiéis. A Igreja considera a Bíblia como o principal ponto de revelação. Considera também como vai se revelando Deus através das pessoas, mas tem o que nós chamamos sensus fidei fidelium, o sentido da fé dos fiéis. Antes mesmo do dogma ser proclamado em 1854, em muitos lugares já dizia: a nossa Mãe Imaculada, ela foi preservada do pecado original. E assim, ao longo dos séculos, passando por Duns Scoto e outros tantos santos, acreditavam na Imaculada Conceição. Então, assim, é uma festa, um dogma que nasceu primeiramente da piedosa fé dos fiéis da Igreja que acreditavam nessa realidade. E o que é a Imaculada Concepção de Maria? No instante em que Maria foi gerada, ela foi liberta do pecado original. Em predestinação, ou seja, naquilo que futuramente aconteceria, ser a mãe do Salvador. No entanto, se atentamente ouvimos hoje São Paulo aos Efésios, nós entendemos que essa é uma graça, especialmente dada a Maria, mas também nós participamos da escolha amorosa de Deus. Porque São Paulo vai dizer assim: Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, o Senhor já nos escolheu. Até porque já lhes disse muitas vezes, seria contraditório ou um defeito de Deus se ele pensasse qualquer um de nós nesse instante, como se dissesse assim: vou fazer essa pessoa para que ela nasça agora. Não, desde sempre o Senhor nos pensou. Na sua sabedoria eterna, na eternidade das coisas, o Senhor já nos pensou. Por isso que São Paulo diz: desde antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu, já nos fez. E ainda ele continua dizendo: somos predestinados a sermos filhos adotivos e ao mesmo tempo por intermédio de Cristo, para que assim possamos viver segundo a vontade de Deus. Muitos perguntam: mas onde fica a liberdade de Maria e mesmo a nossa, se nós fomos criados já predestinados? A liberdade não tem a ver com escolher uma coisa boa e outra ruim. A liberdade é escolher sempre o bem. Todas as vezes que nos colocamos em dilemas entre escolher uma coisa e outra, na verdade, nós estamos diante de uma possibilidade de pecado. E se eu preciso decidir ser seguidor de Cristo ou fazer outra coisa, normalmente caímos em pecado e somos subjugados por uma lei humana ou por uma lei que não corresponde à vontade de Deus. Então Maria, nesse sentido, é totalmente uma mulher livre, porque ela sempre escolheu a vontade de Deus. E assim ela se torna livre, assume sua condição de filha como todos nós. E em vista desse bem, que é a vinda de Cristo, Maria se torna então a mãe do Salvador. Depois vamos entendendo coisas que por Maria se realizam. A restauração da humanidade. Primeira leitura nos conta o pecado dos nossos primeiros pais na fé. Quando Gênesis relata para nós um momento em que Deus vai atrás de Adão e Eva. Onde estás? E aqui então Deus vai atrás de Adão e ele revela que ele havia de fato cometido o pecado, a falta, ambos, tanto Adão como Eva, induzidos pelo mal, ou seja, a representação do mal aqui pela serpente. Maria vai ser chamada a nova Eva. A primeira Eva ouviu a serpente. Maria escuta o anjo. A primeira Eva, aquela que se tornou mãe de todos os ventres, Maria vai se tornar mãe das novas criaturas regeneradas em Cristo. Assim, então, Maria é aquela que dá o bom conselho, que vai dizer a todos nós: fazei tudo o que Jesus disser. Enquanto Eva dirá a Adão:
tome também desse fruto. Então, por isso que Maria se torna a figura de toda a nova criação. Através dela, nós compreendemos que devemos seguir os seus passos. Mas aqui nessa leitura há uma pergunta: onde estás? Onde você está? Adão tinha se escondido de Deus. Muitas vezes a gente pode se esconder de Deus. Eu tenho um grande amigo que muitas vezes eu dizia a ele assim: Flávio, se eu estivesse sumido, vá atrás de mim. Pode ser que eu esteja aprontando. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente está distante dos amigos, quando a gente começa a distanciar das pessoas de casa, quando a gente começa a ficar silencioso e falar pouco, pode ser que a gente esteja escondendo exatamente por causa de pecados que vão entrando em nossa vida. Então, por isso, Deus está sempre atrás de nós, nos ama e quer nos salvar. Onde estás? Que nós estejamos em Deus, que nós não nos escondamos de Deus. E para isso, os nossos amigos e as pessoas próximas de nós também nos ajudam, para não vivermos escondidos deles e, consequentemente, escondidos de Deus. E por fim, no Santo Evangelho, aqui está o momento do anúncio de Maria a Maria Santíssima. O anjo se aproxima dela e pergunta se ela pode ser a mãe do Salvador. Nesses dias, a gente vai ler um texto de São Bernardo de Claraval, tão bonito que São Bernardo vai descrever este momento de uma forma muito poética. Diz ele que o anjo se aproxima de Maria Santíssima e pergunta a ela: pode ser a mãe do Salvador? Diz São Bernardo de Claraval que naquele instante o Criador ficou atentamente olhando para a sua criatura Maria Santíssima. O anjo que ali estava palpitava. O que dirá dizer essa pequena mulher? Contam também que naquele instante as criaturas todas, como que num breve segundo, também pararam, como se as aves parassem por algum momento, as águas que estavam correndo fizessem uma pausa, toda a criação se voltou exatamente para aquela mulher. Os anjos dos céus, querubins e serafins, também fizeram silêncio e olharam atentamente para Maria. E quando Maria disse: faça-se em mim segundo a tua vontade, os anjos fizeram grande alegria no céu. As criaturas voltaram ao ritmo delas, as águas voltaram a correr, porque por causa de uma mulher, toda a criação se sentiu agora salva e participando das alegrias do Senhor. Por causa de um sim, todas as coisas foram renovadas. Por isso, damos graças a Maria pelo seu sim. E mais do que isto, como Maria, possamos dizer: faça-se em mim segundo a tua vontade. Assim, então, vamos pedir hoje da Imaculada Conceição aquilo que ela mais pode nos dar e que é uma das antífonas para a festa de hoje. Toda bela sois Maria, tota pulcra es Maria, toda bela sois Maria. E que o mais que Nossa Senhora pode nos dar hoje, a sua beleza, a beleza de um coração todo entregue a Deus, a beleza de uma mulher que é firme, como nós confiamos em Nossa Senhora, porque ela nos trata com tanto amor, com tanto carinho. Como amamos Maria Santíssima, aquela que foi serva de Isabel, seguiu o Senhor e nos ensina que só pelo caminho do serviço, de coração aberto, é que seremos verdadeiramente felizes. Toda bela sois Maria, revestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. Assim, nossa Mãe nos ensina a deixar que a luz do sol, que é Cristo, nos ilumine. E todas as coisas criadas deveriam estar debaixo de nossos pés. Nada nos governando, somente o Senhor. Toda bela sois Maria. Que nossa querida Mãe, sob o título de Imaculada Conceição, renove em nós a beleza primordial da criação, para que um dia estejamos todos nós na beleza eterna, junto a Deus que é nosso Pai.